Voltamos com o programa Nossa Igreja. Nesse bloco de entrevista, estamos conversando hoje com Xavier Galarza. Ele é pedagogo, teólogo e faz um trabalho ligado à Congregação dos Padres Escolápios. Xavier, prazer tê-lo aqui conosco e prazer maior ainda porque você vai falar de um assunto que é, digamos, o centro do trabalho da igreja hoje, que são os excluídos. Bom dia para todos, obrigado pelo convite. Ok. Xavier, nós vamos falar especificamente do grito dos excluídos. Então, eu gostaria que você colocasse para nós, historicamente, como situar o grito dos excluídos. É dizer, primeiramente, que a pessoa humana é o centro do Evangelho de Jesus, né? Jesus, em toda a sua história neste mundo, nos mostrou o valor da pessoa humana e dentro da pessoa humana aqueles mais marginalizados, excluídos. É o caso da parábola do bom samaritano, a atenção às viúvas, às crianças, os doentes, etc, etc. Então, um destaque na vida cristã, nós, os seguidores de Jesus, na vida cristã, o pobre, o excluído, né, o afastado da sociedade, né, tem que ter uma prioridade, né? Mas quando se trata do excluído, a gente está falando também daquelas pessoas que têm os seus direitos solapados, digamos assim, os seus direitos sociais. Direitos violados. Violados. E quais seriam as principais formas de violação desses direitos que você... O Papa Francisco fala dos 900 milhões de habitantes neste mundo que passam fome crônica. Então, direito a comer, direito básico a uma alimentação sadia, né? Os dados da Organização Mundial da Saúde falam de 24-25% da humanidade tem algum tipo de deficiência visual, deficiência auditiva, problemas de, né, discapacidade mental. E essas, né, pessoas também são excluídos do mundo do trabalho, excluídos do mundo social, porque não sabem, não têm condições de mobilidade, né? Tem uns 50 milhões de pessoas no mundo que são excluídos, vamos dizer assim, os refugiados, exilados políticos. Inclusive, o direito a morar na própria terra, né? Inclusive agora a questão dos refugiados e das pessoas que saem de seus países, saem da sua terra para procurar um meio de vida melhor, justamente em função dessa exclusão na sua própria terra, está sendo um problema social muito grave no mundo todo. Imagina as guerras, né? Imagina a perseguição política, tem que fugir por problemas étnicos, problemas de preconceito, de raça, etc, etc. Né? Calculam 45 a 50 milhões de pessoas, né, sem direito a morar na terra onde nasceram. Isso é muito triste. Inclusive, o Brasil tem recebido muitas dessas pessoas vindas, principalmente do Haiti e de outros países, né, de outras regiões da África, que sofrem principalmente com as questões políticas. Né? Tem também os excluídos do mundo da cultura, por analfabetismo, não saber escrever, ler, que são também milhões e milhões no mundo, né? São afastados do convívio social por não saber ler e escrever, que é um direito violado dessas pessoas, né? E são milhões. Em função dessas formas, de todas essas formas de exclusão, é realizado todo ano o Grito dos Excluídos. O que é esse Grito dos Excluídos? Nasceu com essa ideia que nós estávamos no início conversando, nasceu na campanha da fraternidade de 1995, que o tema era Fraternidade e os Excluídos. E a pergunta do lema é a pergunta que Jesus, eras tu, Senhor? Descobrir na pessoa humana a figura de Jesus. Então, como uma consequência daquela campanha, né, em 1995, faz 20 anos agora, nasceu essa iniciativa da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
de colocar nessa data significativa, nessa semana significativa do dia, ao redor do dia 7 de setembro, dia da pátria, da independência, o tema, né, das pessoas, o tema da cidadania, né, e do respeito aos direitos da pessoa humana, no caso da pessoa humana brasileira. Aí nasceu esse evento, que é um evento criativo, um evento que tem uma conotação política muito forte, né? Porque é uma ação política não partidária da Igreja a favor da população, né? E nasceu nessa data e todo ano acontece. Cada diocese, cada paróquia, cada escola tem sua liberdade para se manifestar da maneira mais adequada. Em Valadares tem acontecido uns desfiles oficiais organizados pela Prefeitura Municipal nos últimos anos, né? E outras iniciativas também. Mas assim, eu acho, não sei se talvez seja até proposital, mas o grito dos excluídos acaba sendo excluído também, que ele passa sempre no final do desfile, né? Ao final do desfile. Uhum. É uma atitude proposital ou é mesmo porque vocês ficam, como diriam, no final da festa? É proposital no sentido de que os excluídos sempre estão no final da linha, no final da fila, estão fora, né? Fora. Mas proposital também no sentido de que nós, como igreja, queremos também estar no final da linha, fora, né? Participando com essas pessoas, dando protagonismo a essas pessoas que são peça fundamental da sociedade. Família nenhuma pode excluir do convívio familiar uma pessoa porque tem deficiência física. Nós também não podemos excluir uma pessoa fundamental, né? Por exemplo, um catador de material reciclável, que vai ajudar a recuperar aquele lixo que nós estamos produzindo. Então, a ideia é proposital no sentido de que essa pessoa é protagonista. Essa pessoa é protagonista, dono da sua própria história, deve acrescentar alguma coisa importante. É interessante essa ideia de que, apesar de excluídos, também ajudam a compor, a construir o momento histórico, construir a história de modo geral. Inclusive tem um poema do Brecht que fala isso, né? Do Bertolt Brecht, aqueles que não aparecem, mas que estão presentes na construção da história, né? São questionamentos que ele faz. Xavier, o Grito dos Excluídos, você já disse que é organizado a partir de uma iniciativa da CNBB, mas não deixa de ter caráter político, né? Não político no sentido partidário, mas político no sentido de que o cristão precisa se posicionar ao lado dos preferidos de Jesus. Não é isso? Exatamente. Esse é o lado político, um lado político num verdadeiro sentido da política, que é o trabalho pelo bem comum, onde todos participem, onde todos sejam beneficiados, aquele sentido da república socrática, né? A política como administração do bem comum, né? E isso é um dado fundamental para nós cristãos, né? Que vivemos nosso cristianismo a partir dos ensinamentos de Jesus, que parte precisamente daqueles que estão embaixo da sociedade, valorizando os excluídos, os pobres, aqueles que nada têm, e que são, na maioria das vezes, discriminados, né? Pela sociedade em geral, né? Porque, embora sejam importantes, a sociedade os ignora. Xavier, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, continuando a falar sobre esse assunto tão importante. Aguardem um minutinho que a gente já volta. Okay. Retornamos com a entrevista do programa Nossa Igreja. Hoje estamos conversando com Xavier Galarça sobre o Grito dos Excluídos e sobre a situação dos excluídos no Brasil e no mundo. Xavier, nós já abordamos a questão de que o grito tem caráter religioso, tem caráter político, né?
E é importante ressaltar que o Papa Francisco, ele chama a nossa atenção para o fato de que nós, católicos, cristãos, precisamos ter essa maior participação política. Como você colocaria isso em relação ao grito dos excluídos? O Papa Francisco, né, desde seu início do pontificado, ele tem frisado essa questão em eventos, encontros. Teve um encontro importantíssimo com todos os movimentos populares lá em Roma, e agora, recentemente, na Bolívia, né? Santa Cruz de la Sierra, né? Fez um pronunciamento muito interessante, no sentido de que a igreja não pode ficar isolada dentro das quatro paredes, tem que estar em contato, em contato, comunhão com os movimentos sociais e, de uma maneira mais ainda, com as pastorais sociais da igreja, né? Então, é a dimensão profética da igreja que tem que aparecer. Toda a campanha Fraternidade toca um tema social, né? Faz uma denúncia de uma situação que precisa ser resolvida, seja menor de rua, seja a mulher, seja a negritude, seja os temas recentes. A violência também, né, que provoca né? São sempre tudo há um tema social, um pecado social que a igreja tem que faz uma reflexão em cima a partir dos dados da realidade, faz uma reflexão em cima do que a igreja e o evangelho e a palavra de Deus diz e apresenta propostas, né? Então, o grito dos excluídos também tem esse lado profético de denúncia e também de apresentar propostas. Porque não adianta nada você criticar, você fazer denúncias, se você não tiver uma proposta de solução, pelo menos uma tentativa. Exatamente, aí vem todo o trabalho da Quinta Semana Brasileira, de trabalhar a sociedade do bem viver, uma sociedade não consumista, uma sociedade que procura o bem das pessoas. Quando você fala de Semana Brasileira, é a Semana Social? Isso, a quinta foi em 2013, 2014. 2013, 14? Iniciou em 2012. Ah, tá. Ah, ela é a cada 3 anos? 2 anos? Até agora foram 5. A primeira foi 10, 20 anos atrás, quer dizer, acontece cada certo tempo, né? E você falando a respeito dessa semana social, me veio aqui uma lembrança boa. Seria legal você esclarecer para os nossos telespectadores o que são as pastorais sociais dentro da igreja. Por que pastoral social? Porque quando a gente fala de pastoral, a ideia que a gente tem é aquela atividade mais voltada para a questão bíblica, para a questão religiosa. Mas há pouco você falou também do profetismo. Esse profetismo estaria, com certeza, ligado à ação dessas pastorais sociais? Exatamente. A pastoral tem a ver com pastor, tem a ver com rebanho. Pastor, a igreja tem que cuidar das pessoas, cuidar do rebanho. E se há um determinado problema numa sociedade concreta, num bairro, numa cidade, numa região, a igreja tem que dar e procurar solução, né? Se tem mendigo na rua, uma situação que ninguém gostaria de viver, né? A igreja também tem que ajudar a dar uma solução. Aí nasce a pastoral do morador de rua, onde a igreja quer, a partir, evidentemente, da palavra de Deus, né, vai para a rua para dar uma atenção, um socorro, um suporte a essas pessoas que vivem nessa situação. Se tem mulher na rua fazendo programa sexual, as garotas de programa, a igreja dá uma resposta criando a pastoral da mulher marginalizada. Tem equipes, tem muita gente, muitas congregações religiosas que focam nisso aí. Se tem a questão do imigrante haitiano que vem para o Brasil, tem a pastoral dos migrantes, muito forte. Tem até congregações religiosas de freiras, de irmãs, especializadas nesse tema, que são as irmãs e os irmãos carlistas, então, no mundo todo. A pastoral social é uma resposta da igreja a um problema concreto. A um problema concreto, principalmente de exclusão. Principalmente de exclusão. Porque todas essas pessoas constituem essa massa de marginalizados.
Xavier, o Grito dos Excluídos, você já disse que vai acontecer em setembro, no dia 7 de setembro. Agora, do ponto de vista social, do ponto de vista político, o que gera essa exclusão dessas pessoas? O que a gente pode fazer no sentido de cobrar, de repente, de quem pode fazer alguma coisa, de quem pode fazer até mais do que nós, no sentido de que essas pessoas sejam atendidas, de que essas pessoas sejam valorizadas e tenham a sua dignidade resgatada? Essas pessoas são o capital. As pessoas são o capital principal de uma nação. Se essa nação exclui um determinado grupo social, seja o motivo que for, a nação está perdendo, né? O país está perdendo, está excluindo uma riqueza humana importante. O sistema nosso, o sistema neoliberal, o capitalismo, ele é excludente, ele produz desemprego, ele produz discriminação de todo tipo, produz fome, né? O capitalismo produz lixo, produz um planeta mais deteriorado, e o capitalismo, o interesse é o lucro, não tem interesse nas pessoas, o interesse é o lucro. O que nós podemos fazer? O que é nossa função como igreja? A denunciar o sistema, né? E dizer que essas pessoas têm direito, que o PIB da nação é deles também, que os recursos públicos têm que ser investidos na recuperação dessas pessoas, na inclusão dessas pessoas, porque todos tenhamos uma posição social uma ou outra, nós temos, né, somos no mesmo patamar. A república, né, de Platão, de Aristóteles, dos velhos socráticos, dos velhos gregos. Então, é simples. O Brasil é de todos e para todos. E o dinheiro, 40% dos impostos que estão na mão dos políticos, seja municipal, seja estadual, seja federal, 40% é muito dinheiro, é deles também, de todos. Então, tem que ter recursos públicos para a recuperação e para trazer para a sociedade um bem viver. Isso é importante. Xavier, então, pela sua fala, a gente pode concluir: nós temos que exercer a nossa ação profética no mundo, que nos foi conferida pelo batismo. Seria o que chamam de munus profético, é isso? Seria mais ou menos assim, né? Não sei do ponto de vista teológico como se falaria, mas todos nós recebemos a missão de sermos profetas, aonde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso grupo de amigos, aonde quer que estejamos, temos que exercer essa ação profética. E uma das formas de exercer é participarmos das ações, das pastorais da igreja que nos possibilitam essa ação profética, nos possibilitam gritar a favor daqueles que estão à margem da sociedade em vista da corrida pelo lucro, da corrida atrás do lucro. Xavier, a gente abre agora as câmeras da TV Kefas para que você convide, para que você faça o fechamento dessa nossa conversa, convidando as pessoas a participarem desse Grito dos Excluídos no ano de 2015. Convido vocês a participarem no dia 7 de setembro, seja na escola onde você trabalha, seja com os alunos que você tem, seja onde você, na sua igreja, né? Para fazer uma reflexão sobre essa cidadania, essa verdadeira cidadania que o Papa Francisco nos convida a implementar. E vamos participar. Estamos ainda fazendo a programação, os últimos detalhes, né, dos eventos que irão acontecer aqui na cidade, mas com certeza você está convidado para vir para a Avenida, 8 horas da manhã, Praça Serra Lima, aqui em Governador Valadares. No dia 7 de setembro. E você que é de outras cidades, por favor, se acontecer o Grito dos Excluídos na sua cidade também, participe. Vale a pena. Também. Exerça o seu papel de verdadeiro cristão. Xavier, muito obrigada. Tá? Estamos aqui sempre ao seu dispor
porque sabemos que podemos contar com você toda vez que precisarmos. Obrigado para a equipe toda. Muito obrigada. A nossa mensagem de hoje está no espírito do grito dos excluídos. Vamos rezar o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. As bem-aventuranças são o anúncio da felicidade, porque proclamam a libertação e dizem não ao conformismo e à alienação. Elas anunciam a vinda do reino através da palavra e ação de Jesus, que tornam presentes no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são considerados inúteis ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.